De volta com o programa Observadores, essa manhã de domingo. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanham durante todas essas semanas aqui no SBT e sempre com temas relevantes, interessantes para a nossa comunidade. Um desses temas é a medicina reprodutiva, né? O que é isso? Nós temos aqui em Marabá atendimento, nesse sentido temos, e para falar sobre isso nós trouxemos aqui um dos maiores especialistas na região norte no assunto. Ele é doutor em medicina, é o doutor Arivaldo Meirelles, que está nos presenteando aqui com a sua presença hoje no nosso programa. Então a gente vai ter muito para conversar com ele e também a nossa colega Fabiane Barbosa, que nós trouxemos da equipe do Jornal Correio, para nos ajudar a conversar com o doutor Arivaldo. Doutor, bom dia, bem-vindo a Marabá, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Patrick, bom dia, Fabiane, bom dia aos telespectadores do SBT e do programa Observadores. Eu estou aqui hoje muito à vontade para conversar com vocês e poder contribuir com informações que eu diria de utilidade pública na área da medicina reprodutiva, não é? Aqui para um centro regional como Marabá. Certo. Doutor, eu desconheço que Marabá ou região nós tenhamos atendimento antes da sua vinda, né? Eu acho que Marabá não tem nenhuma clínica especializada em medicina reprodutiva. O senhor, a sua base de trabalho é Belém, mas está expandindo para cá, né? Já tem atendimento, vários clientes aqui na região, atendimento regular, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho, primeiro, sobre a sua experiência na área e também explicasse como foi a ideia de trazer esse atendimento para Marabá. Perfeito. O nosso trabalho ele já é de 26 anos na área da medicina reprodutiva. A nossa formação após a graduação ela foi em São Paulo, não é? E ao retornar a Belém, nós estruturamos, não é, um centro que pudesse absorver a demanda da região norte, não é? Porque o nosso país é de dimensões continentais e antes os casais tinham que se deslocar a um centro no sudeste, não é? E hoje a gente tem em Belém um centro, a Pronatos Medicina Reprodutiva, com recursos tecnológicos que realmente dispensa esse deslocamento. E por que em Marabá? Não só em Marabá, como em Santarém, como em Macapá. Nós estamos encurtando distâncias. E essa necessidade de nós estarmos aqui em Marabá, ela surgiu de uma demanda de pacientes desta região em Belém. E o nosso atendimento é um atendimento que requer muitas idas à clínica. Certo. E isso dificultava o acesso desses casais. Então, desencorajava também. Exatamente. O nosso planejamento foi, não, nós vamos a Marabá, montamos uma estrutura de atendimento e de diagnóstico. Certo. E o casal hoje, aquele casal que requer um tratamento avançado, vai precisar se deslocar a Belém, mas com um número de visitas bem menor. Nesses casos de deslocamento até Belém, são casos muito específicos, muito raros? São casos específicos. Para você ter ideia, se nós separarmos a população na idade reprodutiva, que é de 18 a 35 anos, hoje 30% desta população vai ter problema de infertilidade. Desses 30%, se nós convertermos isso para um universo de 100%, também 30% vai precisar de um tratamento de alta complexidade. E é esse casal que vai precisar sair de Marabá para ir até Belém. Certo. 70% dos problemas de infertilidade nós vamos resolver com tratamentos de baixa complexidade. Não é? Porque nós estamos trazendo para Marabá não só o diagnóstico, como também nós temos um programa de educação continuada que capacita os colegas locais, né, os ginecologistas locais, para realizarem tanto o diagnóstico como o tratamento de baixa complexidade, que nós vamos falar daqui a pouco. Então você já tem essa parceria com esses profissionais? Já nós a cada vez que nós viemos a Marabá, nós também, à noite, nos reunimos com um grupo de médicos, ginecologistas, e nós estamos discutindo esses assuntos da especialidade, não é? Porque o casal é triado, não é? Ele entra pelo ginecologista, ele chega a um especialista após uma referência. Então, nós estamos também melhorando esse acesso do casal ao seu ginecologista. Agora, doutor, deixa eu só te interromper. O senhor falou desses números e para o pessoal que está assistindo a gente, parece que tratar de fertilidade é algo muito assim, distante, parece um bicho de 7 cabeças. Quando o senhor dá esses números,
assusta um pouco, né? Parece que é algo que é o problema agora da nossa geração, é isso? Isso. São muitas pessoas que precisam fazer tratamento? De fato, nós estamos falando de um assunto, não é, que tem interesse público, não é? Saúde pública. O que acontecia, Fabiane, era que a infertilidade era um tabu. As pessoas não externavam, porque era uma incapacidade. Não é? Hoje em dia, não é, com o acesso à comunicação, esses tabus eles vêm sendo quebrados. E hoje em dia fica um pouco mais fácil para um casal falar da sua incapacidade. Por outro lado, o avanço no diagnóstico e nas possibilidades de tratamento fez com que essa população aparecesse. Não é? Então, hoje as pessoas se surpreendem quando chegam no consultório ou na recepção da clínica, encontram os seus vizinhos, os seus amigos e passam a ver que é um problema altamente incidente, não é? E que parece que nesse momento, não é, aflorou. Mas a infertilidade é uma doença, não é? E é um assunto de utilidade pública. E assim deve ser encarado, né? E assim deve ser encarado. Só ainda continuando na linha de raciocínio sobre a sua vinda para Marabá, esse seu atendimento aqui é com que periodicidade? Ele é a cada 2 a 3 semanas, certo. Não é? Então, nós estamos começando com essa frequência e o nosso atendimento aqui ele vai ser direcionado pela demanda, que eu acredito que é muito grande. Não é? Por exemplo, hoje nós temos, ainda vamos estar com 12 casais, para você ter ideia. Ao longo do dia você vai atender ainda 12 casais. Isso. Então, só repetindo, o local é no Laboratório Bioteste, que fica o consultório. Bioteste. Na Cidade Nova. Nós temos uma estrutura lá no Bioteste e o Bioteste também é a base do nosso diagnóstico. Né? Faz análise espermática, faz os exames do aparelho reprodutivo feminino também. Em relação a essa questão, o senhor já falou de aparelho reprodutivo feminino, a infertilidade ela é maior nas mulheres do que nos homens? Ou não existe uma Hoje em dia nós temos um equilíbrio. 40% dos fatores causadores da infertilidade são masculinos, 40% femininos e em 20% das vezes existe uma concomitância dos fatores. Ou seja, tanto o homem como a mulher são responsáveis. Certo. Eu gostei, unindo o que a Fabiane perguntou agora com o que ela tinha colocado antes, e o senhor também falou que essa janela da reprodutividade entre 18 e 35 anos, se a gente for olhar, é um espaço muito curto, né? Curto. E sendo que esse período de idade é um período que, em geral, a pessoa alcançou a formação ali universitária, né, sua graduação, entrou no mercado de trabalho, está procurando uma colocação no mercado, está tentando se estabelecer naquela profissão e, com certeza, muitas vezes empurrando para frente o projeto família, o projeto filhos, né? E quando ela vai se tocar disso, de repente essa janela até já passou, né? Já passou. Já deu 40, 42 anos. É muita realidade que isso encara? O fator idade ele é bastante relevante, não é? E se nós nos reportarmos um pouco atrás, os nossos pais, eles engravidaram uma idade bem mais favorável. Hoje em dia, não. Eu quero primeiro pegar o diploma, ter um bom emprego, ter uma estrutura para buscar. E quando eu vou buscar isso, eu estou com 32, 35 anos. Não é? E, de repente, a gente se depara com um número crescente de doenças cromossômicas, não é? Doenças cromossômicas, um número crescente de crianças com autismo. Sim. E aí a gente Verdade. começa a se perguntar por que isso está sendo muito prevalente hoje. Porque a idade ela tem relação direta com a qualidade do espermatozoide e do óvulo. Então, se eu postergo o momento para engravidar, eu vou estar engravidando em um momento menos favorável do ponto de vista biológico. Sim. E é aí que surgem esses problemas. Então, por exemplo, hoje, pegando o autismo, que é algo que está muito na pauta, né? Tá, o autismo ele está diretamente relacionado com a idade reprodutiva. Não é? A exposição, principalmente do gameta feminino, do óvulo, por longo período a fatores adversos, ele realmente vai ter o seu conteúdo, né? O DNA vai ser alterado. Né? E isso pode se manifestar de várias formas. Uma delas são os transtornos cognitivos, do qual o autismo é o principal representante. Isso é apenas um exemplo. Certo. Não é? Mas a idade também, ela é uma barreira na possibilidade real desse casal gestar. Não é? Por exemplo, nós temos, a partir de 35 anos, uma queda acentuada em número e qualidade dos óvulos. Né? Para o homem, isso
é muito mais tardio. Um homem saudável, ele pode engravidar naturalmente, com qualidade e um bom prognóstico de ter um bebê saudável até os 50 anos. Não é? Basta que ele seja saudável. Então, a idade, ela precisa ser levada em consideração. É claro que hoje também, no outro extremo, nós vamos falar um pouco mais à frente, nós temos a preservação da fertilidade. Sim. Nós não estamos falando da necessidade de todos os casais, mas existem casais hoje que realmente precisam postergar essa paternidade, essa maternidade, e eles podem recorrer a um programa de congelamento de óvulos, por exemplo. Então, eu posso congelar meus óvulos hoje para ter um filho daqui a 7, 10 anos com um padrão biológico de qualidade, favorável a um bebê saudável. Essa parte do congelamento, daqui a pouco nós vamos nos prender um pouquinho mais nisso aí, que eu sei que é uma parte muito importante do seu trabalho. Doutor, o que nós temos na Pronatos lá em Belém, não se trata apenas, o senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais. Não se trata apenas de um consultório, né? Vocês lá são um centro de estudos também na área, né? Vocês trabalham lá com cientistas, com profissionais das mais diversas áreas. Nós somos um centro de medicina reprodutiva, então nós temos 3 segmentos. O segmento da investigação, que é o diagnóstico, onde nós temos 6 profissionais cuidando dessa área. Certo. Nós temos um centro de tratamento avançado, que é um laboratório... Vou lhe interromper, só pedir para os senhores colocarem um vídeo que a gente tem aqui, está sem som, enquanto o senhor fala sobre isso, o vídeo está aqui na tela, isso. São justamente imagens de lá. Isso, então nós temos uma estrutura que contém um laboratório de embriologia, que é capaz de fazer os tratamentos mais avançados, que é o bebê de proveta ou a fertilização, e fazer a investigação cromossômica dos embriões, em congelar óvulos, espermatozoides e disponibilizar isso à população. E também temos o departamento de pesquisa científica. Hoje em dia, nós somos um centro que trabalhamos em parceria com as universidades e nós temos alunos de iniciação científica que desenvolvem tanto os seus trabalhos, como também participam das pesquisas clínicas. Nós temos trabalhos publicados em congressos nacionais e internacionais com padrão de qualidade A. Isso eu falo com muito orgulho porque é um trabalho difícil de desenvolver. Pesquisa num país como o nosso que não incentiva. Não há incentivo nesse sentido. Realmente é muito difícil. Então, é com muito orgulho que eu falo dessa possibilidade de a gente também desenvolver pesquisa clínica numa região da Amazônia como Até lhe parabenizo por isso, é difícil a gente ver, lógico, todas as empresas querem ter o seu lado, o seu retorno social, né? Sim. Mas esse é um dos mais importantes, porque vocês estão realmente trabalhando ciência lá, né? Estão trabalhando no dia a dia de uma forma que eu não sei nem se nós temos outra coisa desse nível aqui na região norte. Em termos de biotecnologia reprodutiva, eu diria que nós estamos muito bem posicionados, e também a gente que tem um pouco desse nativismo, desse regionalismo, a gente também fica assim, muito gratificado em poder dizer para o país que a gente tem um centro com o mesmo padrão de qualidade que o Sudeste tem. Certo. Os nossos telespectadores estão acompanhando as imagens aí, que são imagens lá da Pronatos. Eu já estava olhando essas imagens antes, queria lhe parabenizar pelo nível da... A gente percebe realmente que é um alto padrão, de tecnologia e de profissionais envolvidos. Eu estava lendo também sobre a empresa, que nós temos à disposição do público daqui realmente um equipamento e mão de obra de primeiro nível. Parabéns, eu queria que o senhor transmitisse também à equipe lá. Muito obrigado. Levarei, sim, os seus parabéns e, assim, é tão bom o reconhecimento, Certamente a gente fica muito feliz em poder contemplar essa estrutura. Isso é fruto de um trabalho, mas um trabalho que é necessário para que a gente possa atender esses casais que precisam desses tratamentos mais avançados. E hoje em dia existe, eu sou assim, bastante categórico em dizer para um casal ao término de uma consulta, é muito raro hoje um casal que nos procura não realizar o sonho de ser pai. É claro que alguns desses tratamentos, eles ainda têm um custo agregado, mas que também, hoje em dia,
todas as tecnologias, quando chegam, elas chegam caras e com acesso difícil, mas grande parte delas hoje já está disponíveis. E nós temos também um programa social da Pronatos, chama Pronatos Social, que é um programa que tem um atendimento, não é, fora do centro da Pronatos, mas os tratamentos são feitos com o mesmo padrão de qualidade da Pronatos. E esse programa, ele acessa a uma população, não é, com um padrão de renda menor e também um pequeno percentual de gratuidade para os casais que são referenciados ao Pronatos Social. Esse programa já está ativo aqui em Marabá também? Esse programa, você faz a triagem, não é? E depois você é referenciado. Essa triagem é feita com documentos, né? Declaração de imposto de renda, declaração de renda. Isso é avaliada pelo avaliação da renda da família. Isso é avaliada pelo nosso setor, né? E o nosso planejamento de empresa, ele contempla um percentual X de casais que podem fazer tratamento com um custo mais acessível, eu diria. Certo. Gente, eu preciso ir para um intervalo. A gente volta em seguida aqui na TV Correio SBT. Retornando com o programa Observadores, essa manhã de domingo. Hoje a gente está aprendendo bastante aqui com uma referência na área de medicina reprodutiva na região norte. Ele que é doutor em medicina, é o doutor Arivaldo Meirelles, de Belém, que está aqui, atende aqui em Marabá, através da sua empresa Pronatos, e que tem atendimento regular aqui na cidade. E a gente, então, achou muito interessante trazê-lo aqui para esse bate-papo, para explicar para a gente sobre medicina reprodutiva. E eu tenho certeza que quem está acompanhando desde o primeiro bloco já está entendendo um pouco melhor esse universo. A nossa colega Fabiane Barbosa, que é da equipe da TV, do Jornal Correio e do portal Correio de Carajás, também está aqui conosco, nos ajudando nesse bate-papo, e eu passo a palavra a ela para iniciar esse bloco. Bom, doutor, a gente já bateu um papo aqui, né? Falamos aí sobre congelamento de óvulos, enfim. Acho que a gente podia começar esse segundo bloco já perguntando sobre isso, né? Quando que é necessário? Todas as mulheres podem passar por esse procedimento? Explica pra gente como que funciona. Sim, nós precisamos, ao falar em congelamento de óvulos ou preservação da fertilidade, nós temos duas necessidades. A necessidade social, ou seja, é aquela mulher que precisa, por algum motivo, postergar o momento para gestar, e a preservação da fertilidade por motivos oncológicos. Então, aquelas mulheres que têm cânceres e que vão ser submetidas a químio e radioterapia, elas podem fazer esse congelamento, não é, dos gametas para serem utilizados após o tratamento e a cura da doença. Denis, coloca a imagem aqui para a gente, por favor. Tem a imagem aí do congelamento, enquanto o doutor fala, Isso. por favor. Nesse segmento da oncofertilidade, tanto a mulher como o homem são contemplados. Aqui, né, doutor, é essa imagem, não é isso? Essa imagem aí já é o tubo de ensaio, né, contendo um pool de espermatozoides que está sendo introduzido no nitrogênio líquido. Ele fica... Aqui está melhor para... Aí são as palhetinhas contendo os óvulos. Né? Esse que é o in vitro. Esse aí é o congelamento de óvulos. Os embriões também produzidos na fertilização in vitro, eles são também congelados em nitrogênio líquido e duram uma vida inteira, ad eternum. Não é? Então, se eu congelar meus embriões ou os meus óvulos hoje com 30 anos e for transferir ao útero 5 anos depois, eles terão a mesma qualidade. Não é? Mas quem de fato necessita? Bom, então, se eu tenho hoje um desejo reprodutivo, mas desejava realmente engravidar com uma família normalmente constituída, mas eu só vou poder fazer isso em um tempo incerto ou após os 35, 37 anos, o ideal seria que os óvulos fossem congelados até 35 anos. Por quê? Porque ainda é uma idade onde a qualidade dos óvulos é boa. Não é interessante eu congelar aos 40, porque eu já vou estar congelando um potencial de fertilidade muito pequeno. Não é? Então, se perguntar até que momento eu posso e devo congelar os óvulos? Até 35 anos. Não que uma mulher de 37 não possa, mas a qualidade aos 37 é inferior aos 35. A qualidade aos 20 é melhor do que aos 35. Mas, na prática,
quem planeja engravidar é uma mulher que está aí entre 30 e 35 anos. Então, por isso que é nessa faixa aí que o congelamento dos óvulos deve ser feito. Do ponto de vista oncológico, né, em casos de tratamento de câncer, a qualquer momento, até mesmo a mulher muito jovem, ainda na puberdade, ela pode estimular os ovários e coletar um pool de óvulos e guardar para usar alguns anos após. Né? É um procedimento hoje que ganha espaço, não é? Porque tem um custo relativamente acessível e hoje em dia a mulher deixou, né, obrigatoriamente pelas circunstâncias sociais para engravidar mais tarde. 70% dos nossos pacientes hoje estão acima de 35 anos. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao congelamento. Se eu congelar meus óvulos agora, eu preciso fazer um acompanhamento para quando eu quiser fazer a fertilização e, enfim, gerar uma criança? Quando você congela o óvulo, a atenção passa a ser para o útero, né? Porque com o óvulo você pode formar o embrião, só que este embrião só vai se implantar se você tiver um útero com qualidade. Então, por exemplo, uma mulher que congelou os óvulos, mas que tem miomas, por exemplo, que são patologias benignas, tumores benignos que deformam o útero, essa mulher precisa estar acompanhada, porque ela precisa cuidar, não é, preservar a qualidade do útero para ela gestar no futuro. Então, uma vez que você tenha o óvulo guardado, você tem que se preocupar com a casinha do bebê, que é o útero. Ou seja, independe da idade que eu quiser gerar. Eu preciso cuidar da saúde do meu útero. Independe da idade. Hoje, por exemplo, mulheres que estão na menopausa e que desejam engravidar, elas podem recorrer a uma recepção anônima de óvulos, não é? Os centros de medicina reprodutiva, e a Pronatos também se enquadra, tem banco de óvulos. Óvulos que foram doados voluntariamente. Certo. No Brasil não se pode comercializar tecido, né? Nem sangue, nem sêmen, nem óvulo, mas existem os programas de doação voluntária. Então, um casal que necessita óvulo, que não tenha preservado, mesmo na menopausa, não é? Até 50 anos, ele pode se beneficiar. Então, muito importante. Eu hoje, por exemplo, se não tiver mais espermatozoides, também eu posso me valer de um banco de sêmen para poder gestar. E até mesmo a doação e recepção de embriões. Né? O Conselho Federal de Medicina, ele criou normas, né, muito bem estabelecidas para a medicina reprodutiva. Sim. E um casal que tem embrião excedente, por exemplo, ele obrigatoriamente tem que manter esse embrião congelado por 3 anos. A partir desses 3 anos, ele pode doar anonimamente esse embrião. Então, nós temos casais onde a qualidade do sêmen é ruim, onde a mulher já não tem óvulos com qualidade, mas eles podem chegar a um momento de decidir em receber um embrião. Né? Seria adotar um embrião. Sim. Então, ele pode se valer da transferência embrionária e gestar. E isso a gente só pode entender essa dimensão quando a gente vive isso realmente na prática. Eu li, inclusive, no prospecto da Pronatos, que fala muito em ética, né? Então, a ética é justamente isso aí, né? Porque existem leis em cima disso aí, e o respeito a essas leis é o exercício dessa ética, né? É o exercício da medicina sobre o ponto de vista da ética. Então, eu acredito que eu tenha respondido a sua pergunta. Sim, tirou as minhas dúvidas. Denis, vamos voltar para a ordem lá das imagens? Aqui, doutor, que momento é esse? Esse momento é um tratamento em medicina reprodutiva chamada injeção do espermatozoide no óvulo. Tá? Então, existem homens que têm a qualidade do sêmen muito pobre. O que é um sêmen muito pobre? Inferior a 5 milhões de espermatozoides por ml, por volume, né? 1 mililitro. Então, essa agulhinha que vocês veem na imagem, ela consegue imobilizar um espermatozoide, captar o espermatozoide, furar o óvulo e colocar o espermatozoide lá dentro. Né? Esse é um casal que, apesar de a mulher ovular, de a trompa funcionar, o marido ejacular, a concentração de espermatozoides é muito pequena para que eles consigam romper a barreira e fertilizar o óvulo. Certo. Então, a injeção do espermatozoide no óvulo foi um tratamento revolucionário que surgiu na década de 90 e que possibilitou a gravidez
para esse universo de tratamento de 30% dos casais inférteis que precisam de tecnologia avançada. Estão fazendo essa margem dos 30%, né? Exatamente. Esse é o tratamento do nosso dia a dia, não é? É claro que ele, com o tempo, foi aprimorado, não é? Hoje nós podemos obter um embrião, que é apenas um grupo de uma centena de células, através deste método, retirar algumas células desse embrião, avaliar essas células do ponto de vista cromossômico, avaliar o DNA e saber se esse embrião que eu vou transferir ao útero é saudável ou não, em 100%. Ou seja, é possível prever que tipo de mutações, doenças, antes mesmo da gravidez? São centenas de doenças. São centenas. Mas, olha, na prática, as doenças cromossômicas, das mais prevalentes, por exemplo, a síndrome de Down, não é? Eu posso, com 100% de certeza, excluir. Mas eu tenho fibrose cística, hemofilia, uma série de doenças também genéticas, né, que possam existir na minha família, na família do casal, eu posso evitar que esta doença seja propagada através da análise genética e cromossômica do embrião. Me ocorreu então um exemplo aqui. Digamos um casal que ou o marido ou a mulher é portador de HIV. Seria indicado? Olha, o HIV é o seguinte, não é limitação reprodutiva. Qual é o status do indivíduo que é infectado e que busca um tratamento de reprodução assistida? Ele tem que ter a carga viral negativada. Então, ele tem que ser submetido a tratamento, né? Quando ele faz o exame de sangue e que a carga viral está negativada, é o momento ideal para ele se submeter ao tratamento. E, de forma segura, ele não vai transmitir o HIV para o filho. Esse tratamento ele pode ser feito tanto através da inseminação como da fertilização in vitro, através do bebê de proveta. Mas é necessário esse acompanhamento. É necessário esse acompanhamento. A carga viral tem que estar baixa, porque aí você tem que estar negativada, porque aí a gente tem certeza que ele não vai transmitir a doença. Tá. Vamos botar aqui mais uma imagem, por favor, Denis. Isso aqui, doutor. Aí a inseminação intrauterina, né? Então, o que você vê é uma seringuinha, onde tem uma pequena amostra, meio ml do sêmen, ou seja, aí estão os espermatozoides que já foram selecionados, não é? E no momento em que a mulher está ovulando, quer seja espontaneamente ou de forma estimulada, você usando hormônios para que ela ovule, você vai, com este catéter, colocar os espermatozoides lá no fundo do útero para que o trajeto deles até o óvulo, nas trompas, seja encurtado. A inseminação ela é indicada para homens que não têm um sêmen tão pobre, ou seja, que não tem 5 milhões ou menos, mas também não sejam normais. Então, por exemplo, o homem que faz análise espermática e após a separação dos espermatozoides bons, ele tem entre 5 e 10 milhões, é um homem que tem indicação de inseminação intrauterina, porque naturalmente ele não consegue engravidar a esposa, mas também não precisa do bebê de proveta. Um homem que tem 10 milhões ou mais de espermatozoides bons, ele não precisa de tratamento, ele engravida naturalmente a mulher. Um homem que tem 5 milhões ou menos vai para o método que nós vimos anteriormente, que é a fertilização in vitro ou bebê de proveta. A inseminação é um método bastante simples, não é? Nós, inclusive, o nosso próximo tópico de educação continuada aqui em Marabá vai ser a capacitação de ginecologistas para fazerem inseminação intrauterina. Este é um tratamento que a gente chama de baixa complexidade. Não requer recurso tecnológico significativo, por exemplo, um bom laboratório, não é? Como, por exemplo, o Bioteste, ele vai processar o sêmen e mandar entregar a amostra do sêmen no consultório do ginecologista só para ele inseminar. Eu fiquei com uma dúvida. O senhor disse aí, explicou, né, os casos em que os homens, quando é necessário para os homens fazer esse tipo de fertilização, e para as mulheres, existem casos específicos em que elas só conseguem engravidar com esses procedimentos? Vamos falar inicialmente da fertilização in vitro, não é? Quando uma mulher necessita de fertilização in vitro? Quando ela tem trompas não funcionantes,
O local natural da fertilização, ou seja, onde o espermatozoide encontra o óvulo, é na trompa. Então, se a mulher tem a trompa obstruída, quer por um processo inflamatório ou quer por uma laqueadura feita outrora, ela vai precisar ter os seus óvulos coletados, ter a amostra do esperma coletado, a fertilização é feita no laboratório de embriologia e após o 6º dia de evolução ou 5º dia de evolução, a gente volta com o embriãozinho ao útero. Tá? Eu não estou falando do fator masculino, estou falando apenas do fator feminino. Qual a segunda indicação de fertilização in vitro para a mulher, no que depende da mulher? São aquelas mulheres que têm dificuldades ovulatórias extremas. Normalmente elas não conseguem ovular e quando você estimula a ovulação, ela responde com muitos óvulos. Né? Esporadicamente você vai ver como manchete, né, na mídia, aquelas mulheres que engravidaram de 5, de 6, isso é uma exceção. Né? Então tem mulheres que quando você estimula, elas produzem vários óvulos, então aí você tem que cancelar. Você tem que coletar esses óvulos, fertilizar e colocar no útero 1 ou 2 embriões. Né? Então, os fatores femininos que demandam fertilização são obstrução das trompas ou dificuldades ovulatórias extremas. A inseminação intrauterina, ela está mais relacionada com a qualidade do sêmen. Né? Ou seja, eu não tenho um sêmen normal e nem tenho um sêmen tão pobre. Né? Aquele sêmen de baixíssima qualidade, ele vai ser tratado com a fertilização. Doutor, só para fechar uma lacuna que talvez esteja na cabeça de quem está em casa, que você falou muito disso, esse homem que tem o sêmen pobre, como o senhor está citando, ele obrigatoriamente vai ter que passar por esse passo aqui ou ele pode tratar também essa... Perfeito. Antes do tratamento, nós estamos aprendendo muito no tratamento, quando eu investigo um casal e faço a detecção... Eu vou lhe interromper novamente, nós vamos... Já que não daria tempo de você dar a resposta completa no tempo que a gente ainda tem aqui, e eu não quero interromper o raciocínio, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência o senhor volta com essa resposta, tá bom? A gente retorna em seguida aqui na TV Correio SBT. Retomando o programa Observadores, essa manhã de domingo, hoje a gente está tendo uma aula aqui de medicina reprodutiva, uma coisa que, em geral, as pessoas acham que está muito distante da nossa realidade. É uma realidade, então, em Marabá. A gente tem atendimento disso através da Pronatos, da qual um dos representantes é o doutor Arivaldo, que, aliás, é doutor mesmo no assunto e está conosco aqui hoje, o doutor Arivaldo Meirelles. E até eu peço que coloquem na telinha, na barrinha para a gente, pessoal nosso da técnica, o endereço do atendimento aqui em Marabá, que fica lá no Laboratório Bioteste, na Avenida Sol Poente, 1691. Então vai aparecer aqui na telinha para você. E também o telefone de contato para quem já tem muita gente nos mandando mensagem e perguntando sobre o telefone de contato para agendamento, para conversar mais sobre o assunto. Então o telefone aqui de Marabá, tá? Número 94, o DDD, ele é o 99288-1662, tá bom? É o telefone pelo qual você pode entrar em contato com a equipe do doutor Arivaldo, lá da Pronatos. Então a gente vai retomar o papo aqui. O doutor, no final do último bloco, eu precisei interromper o doutor Arivaldo, e ele estava nos respondendo, para você de casa que eventualmente ficou em dúvida, quando ele colocou sobre a baixa qualidade de espermatozoides no homem, e eu perguntei para ele se quem tem essa ocorrência, se já tem que passar diretamente para o processo, esse outro processo reprodutivo, ou se há um tratamento. Ele estava nos respondendo sobre isso, doutor. Perfeito. Um dos exames básicos, não é, que nós utilizamos na investigação do casal é o espermograma. Então, é muito simples para o homem. Com um exame, ele pode saber se é normal ou ter a sua alteração, a sua limitação diagnosticada. E, nesse caso, antes de nós encaminharmos o casal a um tratamento, a gente procura tratar a patologia, que Sim. normalmente é um processo inflamatório, ou é a varicocele, ou um transtorno hormonal,
para que ele recupere o potencial reprodutivo. Ou voltar a uma condição de normalidade, ou melhorar o seu parâmetro. Não é? Hoje em dia, a gente só tem objetividade ou pressa naquele casal que está na idade limítrofe. Não é? Então, eu tenho uma mulher que está ali aos 39, o homem tem um sêmen muito ruim, ele não vai ter tempo de recuperar, porque a mulher não pode esperar. Sim. Então, nesse caso, não, eu vou dizer, olha, nós vamos precisar, em função da idade da sua esposa, acelerar o tratamento. Mas quando a esposa tem uma idade confortável, que é uma idade confortável, abaixo de 35 anos, a gente pode dedicar tempo na melhoria da qualidade dos espermatozoides para então decidir em que categoria de tratamento eu vou enquadrar esse casal. É por isso que, independente de quem tem dificuldade, se é um homem ou se é mulher, é um tratamento do casal. Do casal. Desde o começo eu costumo dizer para o casal, ninguém engravida só, não é? Apesar de a mulher aparecer socialmente grávida, não é? O casal engravida junto. Mas isso é um equívoco que realmente afasta muito o homem da pesquisa. Porque o homem socialmente não aparece grávido. Então, o fator dele é escondido. Ninguém sabe se o homem é infértil. Mas a gente acha que a mulher é infértil, porque ela não aparece. Eu lhe digo outra coisa. E o homem tem pânico de uma palavra chamada impotência. Sim, sim, Né? sim. Ele tem pânico sim. de alguma vez na vida, ele Sim. tem que ouvir que ele é impotente. Sim, e ainda é muito confundido, não é? A sexualidade, o sexo sexualidade com sexo reprodução. Sim. Não é? Então, a gente costuma realmente, desde o primeiro atendimento, passar essa responsabilidade ao casal. Infertilidade do casal, conjugal. Não é? E isso existe? É possível diagnosticar infertilidade nas duas? Sim, em ambos? sim, sim. O padrão mais básico, né, o ponto de partida, é o casal reconhecer que tem limitações. Um raciocínio matemático me faz dizer que, após 12 meses de exposição, sem método contraceptivo, tendo vida sexual regular, ou seja, pelo menos 2 relações sexuais semanais, um casal engravida em 97,5% das vezes. Portanto, se eu tenho um casal que tem essa exposição regular, que transcorreu 1 ano e não engravidou, esse casal é infértil e ele precisa buscar um médico para fazer a investigação. Né? Então, isso todo casal, não é, que planeja ter um filho precisa saber. Esse conceito muda se a mulher tem 35 anos ou mais. Ao invés de 12 meses, a gente transfere isso para 6 meses. Então, uma mulher acima dos 35 anos que, após 6 meses de vida sexual regular, na ausência de método contraceptivo, não engravidou, é um casal que precisa buscar assistência médica de imediato. Né? E aí a gente institui os exames de diagnóstico. Eu tenho mais algumas coisas aqui para a gente colocar na tela, para a gente conversar em cima disso, doutor. Tem alguns números aqui, né? Os casos de fertilidade, normalmente, né? 30% fatores masculinos, você já falou isso, você até falou em 40%. Né? É uma taxa mais atual. Tá, então vamos passar aqui mais um, por favor. A pessoa pode ser considerada infértil após um período de 1 ano tentando, você acabou de falar disso também, né? Exatamente. Sem utilização de nenhum método anticoncepcional. Atualmente, cerca de 15% dos casais são inférteis. Também, 30% é um dado mais, a OMS ano passado publicou dados mais atuais a respeito da epidemiologia da infertilidade. Então, essa taxa de 15%, ela já dobrou, já dobrou. Posso fazer uma pergunta, interromper antes de você seguir? Ter dobrado essa taxa, tem uma explicação? É possível tem uma explicação, dizer sim. o que está acontecendo? Que tipo de fatores nós estamos sendo expostos para ter dobrado essa certo. taxa? 2 fatores, não é? Primeiro, a postergação do momento de engravidar, não é? Principalmente. Isto. E depois, o aprimoramento dos métodos diagnósticos. Então, fatores antigamente que ficavam como infertilidade sem causa aparente, hoje em dia são diagnosticados. Não é? Então, isso fez com que esse percentual ele crescesse. Fosse mais exato. Exatamente. Muito bom. Muito boa pergunta, Fabiane. Mais um, por favor. Principais causas de fertilidade feminina: endometriose, miomas uterinos, alteração de ovulação, malformações e idade reprodutiva avançada, que o senhor também destacou. Entre essas, eu colocaria aí como principal a endometriose, não é? Que é uma patologia que compromete o funcionamento das trompas e que também, com o avanço nos métodos diagnósticos,
cresceu muito em termos de prevalência, ou seja, tinha muita mulher que tinha endometriose e não sabia que tinha, e é uma patologia que realmente compromete a qualidade de vida da mulher e a fertilidade do A casal. Nesse caso endometriose, só um pouquinho, Fabiane, antes de você, só para a gente não perder essa parte do que ele falou da endometriose, ela é descoberta na visita regular ao ginecologista? Normalmente, quem tem endometriose, né, invariavelmente tem dor menstrual, que é progressiva, dor à relação sexual ou infertilidade. Tá, Fabiane. Nesse caso da endometriose, mulheres que têm essa doença, elas têm aí uma taxa de impossibilidade de engravidar por causa da doença? Sim, quando a gente fala de endometriose, nós temos 4 categorias: a mínima, a leve, a moderada e a acentuada. As mulheres que têm uma doença leve, mínima e leve, elas não vão ter problema de infertilidade. Agora, aquela mulher que realmente já tem uma doença mais avançada, ela vai precisar de um tratamento invariavelmente. Tá? Então, quando se fala em endometriose, a gente tem que particularizar bem isso. Mínima e leve não vai interferir com a fertilidade. Moderada e acentuada, a mulher vai ter transtornos da anatomia, da trompa, né? A trompa vai obstruir, vai ficar impossibilitada de captar o óvulo e realmente a endometriose vai comprometer o potencial. Uma outra doença que é muito comum também em nós mulheres é os ovários policísticos. Ovários policísticos. Isso causa Alguém perguntou agora infertilidade? sobre cisto aqui Isso, no- ovários na turma da policísticos são é a principal causa de transtorno ovulatório, não é? É uma doença com determinação genética, mas que os hábitos de vida pode a tornar mais frequente ou não. Mas é uma patologia totalmente corrigível. Alguns casos extremos, onde eu me reportei anteriormente, quando você induz a ovulação e a mulher não consegue produzir 1 ou 2 óvulos, ao contrário, produz 5, 10, 15, essa mulher que não responde de forma adequada, ela vai precisar da fertilização in vitro. Mas são raros os transtornos ovulatórios que requerem tratamentos avançados. A maioria deles são contornados com um tratamento clínico e depois a exposição à gravidez espontânea ou com uma indução mínima. Eu tenho uma dúvida pessoal. Manda. No meu caso, eu já tive que fazer cirurgia para retirada de 2 cistos. Certo. Seria um caso de fazer um acompanhamento? Isso prejudicaria a minha fertilidade? Perfeito. Porque são cistos que acabam voltando, Isto, não são malignos, mas voltam. Isto. É assim, por trás desses cistos existe uma disfunção hormonalzinha, né, que você vai acabar diagnosticando e que tratando vai minimizar, né, a formação dos cistos. Porque o que é o cisto funcional? É aquele cisto que não ovulou. Ele não rompeu, se transformou num cisto, um cisto benigno, não é? Então, mas é importante para a mulher avaliar o que a gente chama de reserva ovariana, não é? Ou seja, eu vou avaliar hoje qual é o meu potencial de produzir óvulos para que eu possa planejar o meu futuro reprodutivo. E isso é simples. Você dosa um hormônio de sanguezinho, chamado hormônio antimileriano, ou entre o 3º dia e o 5º dia do seu ciclo, você faz um ultrassom e você vai contar quantos cistinhos, folículos tem em cada ovário. Se tiver acima de 10, é uma reserva boa, não é? Ou uma taxa do hormônio antimileriano boa, você fica tranquila e pode avançar na sua expectativa de gravidez futura. Isso nos dá uma garantia de um bom prognóstico em 6 meses a 1 ano. Certo. Doutor, então, a gente está passando para a parte final do nosso programa. Eu queria apenas que o senhor repetisse novamente, para quem eventualmente ligou a TV só agora, a possibilidade do seu atendimento aqui, ela apresenta a esse paciente o atendimento mesmo de consultório e também o laboratorial, o senhor falou? Isso, os exames básicos, né, Sim, da investigação. dá para fazer tudo aqui. Dá para fazer tudo aqui. O atendimento, ou seja, a triagem, não é? E, em muito breve, tratamentos de baixa complexidade, como a inseminação. Nós reportaremos os casais a Belém, somente aqueles que precisarem da fertilização in vitro, ou seja, do bebê de proveta, não é? Que é 30% do universo desses casais. Então, todo o restante dá para a gente atender aqui. E hoje a gente faz, no intervalo das consultas, o teleatendimento. Não é? O teleatendimento hoje é uma realidade no Brasil, o Conselho Federal de Medicina já liberou, não é? Então, é claro que nós temos limites, mas, por exemplo, hoje a gente faz teleatendimento 2 vezes com a população dos polos distantes, ou seja, é um atendimento complementar ao nosso atendimento aqui presencial. E isso facilita com que o andamento da investigação da infertilidade
progrida de forma mais rápida. Uma curiosidade pessoal minha, desses casais que o senhor atende aqui em Marabá, já tem casais com filhos já? Já tem, após o início do nosso atendimento, nós já temos 3 casais que engravidaram de fertilização in vitro aqui de Marabá. Ah, que legal. Isso em um curto período de tempo. Tá aí, para parabenizar esses casais que conseguiram, né, essa felicidade de chegar ao objetivo final, que é justamente a gestação e o nascimento do filho, né? Que bom. Isso mesmo. Doutor, alguma situação que a gente tenha deixado de abordar e que o senhor acha que não poderíamos deixar de colocar? Não, eu só tenho a agradecer por esse espaço que eu espero que tenha contribuído, não é? Sim, de forma certeza. Informativa, Com né, com a certeza. população de Marabá e região. Agradecer a vocês, não é, pela forma gentil e profissional como participaram desse programa e dizer assim que o sonho de ter um filho é algo muito real. Não é? Você não precisa ter medo, você precisa aprender a lidar com esta limitação e precisa lembrar que, graças a Deus, é o avanço da ciência. Hoje em dia, será raro o casal que não vai poder ter filho. Mesmo aquela mulher que não tem um útero, ela pode recorrer a uma barriga solidária, uma gestação solidária. Mesmo aquele casal que não tem gameta, ele pode gestar recebendo um embrião ou recebendo óvulo e espermatozoides. Doutor, uma pergunta que talvez seja de muita gente em casa, eu acho que não poderia encerrar o programa sem ele fazer ela, né? Para muita gente é importante essa questão do sexo do bebê, né? Hoje nós já estamos num nível de ciência que dá para escolher sexo, que dá para uma conjuntura de fatores que vai para homem, para que seja um filho homem ou mulher. Perfeito. A nossa limitação ética, não é, demandada pelo Conselho Federal de Medicina, é sexagem fetal. O que é sexagem fetal? Eu tenho 3 filhas e quero ter um filho. Isso, do ponto de vista ético, não é permitido. Mas eu estou chegando para fazer um tratamento, necessitei fazer a investigação dos meus embriões e ali daquela análise resultou embriões do sexo masculino e do sexo feminino. Eu posso muito bem escolher. Eu não estou fazendo sexagem, eu não estou escolhendo um em detrimento do outro porque eu vou gestar os outros. Não é? Ou seja, o seu paciente não pode chegar lá dizendo assim, eu vim aqui porque eu quero ter um filho homem. Só para fazer... Não, isso não é possível. Porém, se durante o processo for descoberto, aí sim. Isso. E muitas vezes essa escolha ela é necessária, porque tem doenças cromossômicas ligadas ao sexo. Sim. Então, tem doenças cromossômicas ou genéticas que só vão acontecer com o sexo masculino ou com o sexo feminino. E, nesse caso, obrigatoriamente, eu tenho que selecionar o sexo. Entendeu? É algo que quem trabalha com o equilíbrio da ética sabe muito bem determinar, não é, esses limites. É uma linha bem tênue. É uma linha tênue. E, assim, eu acredito que nós estamos avançando cada vez mais para uma quebra desse paradigma. Eu acredito que, em pouco tempo, não é, a nossa ética ela vai ficar mais flexibilizada, porque essa é uma realidade, não é? O sonho de ter um filho, ele extrapola barreiras apenas do querer. Ele extrapola a barreira do desejo de ter um filho homem ou um filho mulher. E é um direito do casal, é um direito reprodutivo. Desde que isso seja feito com limites, é perfeitamente acessível à população. Querendo ou não, as pesquisas científicas, né, os avanços, os estudos, acabam desembocando nisso, né? Caminhando para isso. Nesse momento em que a pessoa pode sim escolher Basta que bebê que ela vai gerar. Ela vai gerar. Basta apenas que isso seja realmente feito, não é, de forma... Dentro dos limites dentro que dos o senhor está limites. colocando. Exatamente. Né? Eu vou pedir só para a turma repetir novamente o número aqui de contato da Pronatos aqui em Marabá, né? Que atende lá no laboratório, numa sala no laboratório Bioteste, e que é o 942881662, tá bom? Fabiane, obrigado pela sua participação, Eu que pelo apoio agradeço aqui o convite. Foi muito bom vir visitar vocês aqui no estúdio e ter esse papo muito, muito esclarecedor com o doutor. Obrigado. Bom, doutor Ivaldo, eu queria agradecer por tirar esse tempinho para estar aqui conosco, pela importância que deu de passar essas informações à nossa comunidade de Marabá, lhe desejar todo sucesso ao senhor e à sua equipe, que desempenha um trabalho realmente muito importante, um trabalho que é referência aqui na região norte, e um orgulho para mim, como marabaense, saber que nós temos a possibilidade de contar com um profissional do seu gabarito, proporcionando esse atendimento aqui na nossa cidade, que a gente ainda tem uma carência muito grande de N especialidades, né? E sabermos que uma área tão avançada cientificamente como
é a medicina reprodutiva, nós temos essa possibilidade de atendimento aqui em Marabá. Aqui em Marabá. Muito Obrigado. obrigado. Então. E estamos aqui sempre que for necessário, que vocês precisarem de algum... Vou repetir esse convite, hein? Vou repetir esse convite para trazer ele aqui Estaremos outras aqui com oportunidades. toda a satisfação. O universo reprodutivo, ele é imenso e a gente... muitas curiosidades. Não, eu tinha uma lista Do aqui de pessoal 500 de casa, né? perguntas para fazer para ele. A gente não fez. E a gente tem muito a abordar, É certamente. verdade. Então, obrigado, doutor Arivaldo Meirelles, que é doutor em medicina, que é um especialista nessa área de medicina reprodutiva, atende lá em Belém na Pronatos, que é a empresa da qual ele faz parte, e também, como ele está nos colocando aqui, trouxe esse atendimento para Marabá, até para evitar uma evasão aí, que eles identificaram que muitos marabaenses, casais marabaenses que tinham desejo disso, estavam recorrendo a São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, e às vezes até por desconhecimento de que nós tínhamos essa possibilidade aqui em Marabá. Então, espero que tenha contribuído para vocês. Para mim foi um ótimo bate-papo. E então a gente deseja um bom domingo a todos e a gente tem encontro marcado novamente aqui no SBT semana que vem às 9 horas. Até lá! Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.